Pés como os da corça nos lugares altos, uma alegoria da jornada dos filhos de Deus que desejam viver nos lugares altos. Capítulo 10. A ascensão do desfiladeiro da injúria. Uma vez na trilha, Grande Medrosa descobriu para sua surpresa e profunda alegria que o caminho não é de todo aterrador como fora em antecipação. Escabroso sim, e escorregadio, além de tremendamente estreito. Mas o fato de estar presa por meio de uma corda às fortes companheiras dava-lhe segurança. Também o cordial do espírito de graça e conforto, do qual tomam algumas gotas, livrou-a da sensação de vertigem e desmaio, porque passou a olhar para o temível precipício. Além do mais, durante a primeira meia hora de subida, o arco-íris ainda brilhava sobre elas, e embora o pastor houvesse já desaparecido de vista, Grande Medrosa tinha a agradável sensação de que ele estava ao lado delas. Logo depois da partida, tiveram de parar num pequeno nicho da rocha, em um dos trechos mais difíceis. Enquanto Tristeza sondava o caminho em frente e Sofrimento esperava na retaguarda, Grande Medrosa descansava. Ela não olhava para baixo, a não ser que a isso fosse obrigada, mas de repente, ao fazê-lo, sentiu-se grata por haver o pastor ordenado que começassem a subida naquela tarde, antes da noite. Pois sentados nas rochas lá embaixo estavam 5 de seus inimigos, olhando na direção delas e fazendo-lhes caretas horríveis, com fúria e despeito. Na verdade, ela se sobressaltou ao perceber que a autopiedade, que parecia sempre o menos feio e o menos perigoso deles, curvou-se, apanhou uma pedra aguda e atirou-a com toda a força contra a Grande Medrosa. Felizmente, estavam fora do alcance da pedra, que caiu num desfiladeiro próximo. Grande Medrosa sentiu-se aliviada quando Tristeza puxou gentilmente a corda, avisando-a que podiam continuar a caminhada. Ela se lembrou da advertência do pastor sobre a possibilidade de encontrar os inimigos de novo na subida. Como conseguir alcançar o Monte Injúria ela não sabia, a menos que tivessem usado outro caminho. Assim, as 3 subiram o mais alto possível, enquanto as sombras dos penhascos se estendiam sobre a planície embaixo e o sol pairava em seu fulgor de glória acima do deserto e do grande mar. Da altura em que haviam alcançado, podiam ver plenamente o mar a oeste, ao longo das praias por onde haviam passado. A trilha que subiam às vezes voltava um pouco, depois avançava, rodeando os penhascos. Embora o caminho fosse cheio de interrupções em alguns lugares, Grande Medrosa sentiu-se tremendamente aliviada ao perceber que já estavam à altura do abismo apontado por covardia, o qual tanto a havia amedrontado antes. Chegaram àquele local já quase de noite. Sobre o abismo havia uma espécie de ponte e uma corda presa de ponta a ponta à rocha, com aros de ferro, formando uma espécie de corrimão ao qual poderiam apoiar-se durante a travessia. A corça e o cervo naturalmente desdenhariam tal auxílio, pois poderiam saltar o abismo como se isso nada lhe representasse. Entretanto, mesmo com o corrimão a ampará-la, Grande Medrosa dava os passos com cautela, tentando apagar da imaginação o quadro que covardia lhe havia pintado desse abismo. Por causa de experiências amargas, ela sabia que os quadros ou figuras jogadas no fundo da imaginação podiam parecer muito mais preocupantes e terríveis do que a própria realidade. Depois de transporem a ponte a salvo, entraram numa estreitíssima garganta quase invisível lá de baixo. Logo à frente estava o lugar de descanso acerca do qual o pastor havia falado, uma pequena gruta onde deveriam passar a noite. Com grande alívio e gratidão, ela entrou e examinou a gruta. Da altura em que se achavam, não conseguia olhar diretamente para baixo, mas era-lhe possível avistar o deserto e o mar distante. Na escuridão do céu, a lua erguia-se, espalhando sua claridade prateada,
e as primeiras estrelas pareciam como frascos luzeiros. Na caverna, pedras achatadas formavam rústicos assentos e mesa, e no chão, empilhadas a um lado, havia peles de carneiro que lhe serviriam de cama. Não longe da entrada da caverna, as caminhantes avistaram pequena queda d'água descendo pelo penhasco, e para lá se dirigiram, a fim de se refrescarem. Tristeza e sofrimento abriram 2 pacotes de pão, frutas secas e castanhas, alimentos que o pastor lhes havia entregue ao pé do desfiladeiro, e alegremente mataram a fome. Depois, vencidas pelo cansaço, deitaram-se nas camas improvisadas e caíram num sono profundo. Grande Medrosa despertou com a primeira luz do amanhecer. Levantou-se e foi à entrada da gruta. À fria luz do alvorecer, ela não pôde deixar de sentir o cenário de grande desolação a se desenrolar diante dos seus olhos. Tanto quanto a vista podia alcançar, nada havia a não ser a planície vazia e o mar com suas rochas e penhascos. A agradável região de florestas, deixada para trás, estava agora fora do alcance da visão, e em toda a área descoberta não se via uma só árvore, somente arbustos escassos. Quanta desolação, pensou Grande Medrosa. As rochas, na verdade, pareciam cruéis. Era como se estivessem prontas a destruir qualquer coisa que caísse sobre elas. Nada poderia crescer em toda aquela extensão. Nesse instante, ela olhou para os penhascos acima de sua cabeça e vibrou de surpresa e deleite. Numa pequena fenda da rocha, onde pequenas gotas da queda d'água ocasionalmente chegavam, estava uma única planta, com somente 2 ou 3 folhas. Um caule frágil, quase como um fio de cabelo, surgia entre as folhas. No caule havia uma flor, de um vermelho sangue que se erguia como lâmpada de fogo, aos primeiros albores do amanhecer. Grande Medrosa, extasiada, olhou por algum momento para a plantinha, que na sua ânsia de sair à luz parecia forçar as paredes rochosas que a aprisionavam. Embora apertadas, suas raízes e folhas insistiam em sustentar o botão que erguia a face já aberta para o sol, na forma de afogueada flor, como uma chama de alegria. Ao olhar para ela, Grande Medrosa perguntou, como antes fizera no deserto: "Qual o seu nome, pequenina flor? Na verdade, nunca vi outra igual a você." Naquele momento, o sol tocou as pétalas vermelhas cor de sangue, de modo que brilharam com mais intensidade do que nunca, e um suave sussurro ouviu-se de suas folhas: "Meu nome é Pagando o Preço, mas alguns me chamam Perdão." Naquele momento, Grande Medrosa lembrou-se das palavras do pastor: "Ao subir o penhasco, você descobrirá a 2ª letra do alfabeto do amor. Comece a praticá-la imediatamente." Ela olhou para a florzinha e tomou a perguntar: "Por que a chamam assim?" Uma vez mais, um risinho passou farfalhando pelas folhas, e Grande Medrosa ouviu-a dizer: "Fui separada de todos os meus companheiros, exilada do meu lar, trazida a este lugar e aprisionada nesta rocha, não por minha escolha, mas pelo trabalho de outros que se foram, e aqui me deixaram, suportando os resultados do que haviam feito. Nasci e não tenho desfalecido", continuou a florzinha. "Não tenho cessado de amar, e isso me ajuda a sair da cavidade da rocha e olhar direto para o meu amor, o próprio sol. Veja agora, nada há entre eu e meu amor e meu coração, nada há ao meu redor que possa afastá-lo de mim. Ele brilha sobre mim e faz-me regozijar. Ele tem me compensado de tudo que de mim foi tomado e contra mim foi feito. Não há flor alguma em todo o mundo mais abençoada e mais completa do que eu, pois como criança inocente, olho o meu amor e digo: a ninguém tenho no céu senão a ti, e ninguém há sobre a terra que eu deseje senão a ti." Grande Medrosa olhou para a chama brilhante acima de sua cabeça e um desejo mesclado de inveja penetrou-lhe o coração. Ela sabia o que tinha de fazer.
Ajoelhando-se na trilha estreita, abaixo da flor prisioneira, disse: Ó meu Senhor, olha para mim, eu sou tua pequena serva, pagando o preço. Naquele instante, um fragmento da rocha que prendia as raízes da flor se desprendeu e caiu-lhe aos pés. Ela apanhou e guardou com carinho na mochila, ao lado das outras 7 pedras. Levantou-se e retomou a gruta. Tristeza e sofrimento a esperavam com farto suprimento de pão, passas e castanhas. Depois de haverem dado graças e comido, prenderam-se de novo na corda e continuaram a subida. Depois de algum tempo, alcançaram um lugar muito escabroso e escorregadio, e lá Grande Medrosa teve a sua primeira queda, ferindo-se bastante nos fragmentos da rocha. Foi muito bom estar presa à corda, pois grande terror se apossou dela, fazendo-a tremer ao pensar que poderia ter sido despedaçada lá embaixo, se não estivesse bem presa. Perturbada por esse pensamento, viu-se tão tomada de pânico que tudo o que fez foi encostar-se na rocha, chorar e gritar às companheiras que estavam a ponto de desmaiar e com medo de cair. Imediatamente, Tristeza à frente, segurou firme a corda e Sofrimento atrás aproximou-se dela, abraçou-a e disse prontamente: Tome umas gotas de tônico cardial que o pastor lhe deu. Grande Medrosa estava tão fraca e assustada que apenas conseguiu deitar-se nos braços de Tristeza e murmurar: Não sei nem onde está o frasco, não consigo mover-me para apanhá-lo. Então Sofrimento abraçou Grande Medrosa, já quase desmaiada, apanhou o frasco e pingou algumas gotas nos seus lábios entreabertos. Dentro de alguns minutos, a cor voltou-lhe às faces e a crise começou a passar, mas ainda não conseguia mover-se. Tomou mais do espírito de graça e conforto e começou a sentir-se fortalecida. Então Tristeza gentilmente encurtou a corda, de forma que pudesse alcançar a mão de Grande Medrosa, e assim de novo se puseram a subir. Entretanto, como na queda, Grande Medrosa ferira ambos os joelhos, só com grande dificuldade podia manquejar, com muito sofrimento, dor e gemidos contínuos. Suas companheiras foram muito pacientes e o progresso lento, mas era necessário grande esforço, pois deviam alcançar o topo do precipício antes de anoitecer, visto que nenhuma outra gruta havia em que pudessem descansar. Sofrimento, afinal, debruçou-se sobre ela e perguntou: Grande Medrosa, que fez ao deixar a gruta essa manhã e sair a andar sozinha? Grande Medrosa lançou-lhe um olhar assustado e disse num sopro de dor: Eu observava uma flor que nunca vira antes, crescendo na rocha ao lado da queda d'água. Que flor era? Insistiu muito gentil. Era pagando o preço, respondeu com voz baixa, mas alguns a chamam perdão. Por alguns momentos, Grande Medrosa permaneceu calada, lembrando-se do altar que erigira, a culpando por não estar praticando a nova e difícil letra do alfabeto do amor. Então disse: Será que ajudaria a colocar algumas gotas do cordial nos meus joelhos? Podemos tentar. Disseram juntas Tristeza e Sofrimento. É uma excelente sugestão. Pingaram umas gotas em ambos os joelhos e quase no mesmo instante o sangramento cessou e a dor desapareceu. Suas pernas, entretanto, continuaram fracas, obrigando-a a cochear, mas mesmo assim tentaram continuar com passos mais rápidos. À tardinha chegaram ao final daquela horrível ascensão e viram-se numa floresta de pinheiros, com gramados e amoreiras silvestres, crescendo às margens do caminho. E o desfiladeiro, que parecia intransponível, tinha ficado para trás. Descansando assentadas sobre troncos de madeira, ouviram uma voz cantando bem no lado. Formosa és tu, amada minha, somente em ti manchas não há. Ó, vem comigo aos altos montes, lindas vistas, olhar de lá. Antes que o dia amanheça, antes que as sombras se vão, subamos até as montanhas, de onde o cheiro de incenso nos vem. Vem comigo, ó minha amada, até o Líbano comigo vem, sobre os cumos do Senir, de Amana e de Hermon.
A morada dos leões, onde leopardos vivem, a visão do alto é clara, terra pronta para a conquista do amor que se declara. Cantares 4, 7, 8. Vindo ao encontro delas, por uma clareira entre as árvores, surgiu o pastor em pessoa.